que é o chefe dessa família, está justamente nesse período, o período dos juízes. E é um período com muitos problemas, né? Na Bíblia, nós temos a passagem talvez mais triste, mais dolorosa, mais macabra, que é justamente um evento que aconteceu em Juízes, onde uma mulher foi esquartejada, literalmente picotada. E acontece justamente nesse período que fica sendo escancarado o nível que Israel estava vivendo nesse momento, e o quão grave eram os pecados contra o Senhor. Se você ler o livro dos Juízes, você vê que eles passavam por um momento bom, se desviavam de Deus, aí Deus permitia que eles eram entregues a algum inimigo, que subjugava o povo, oprimia. Aí passava anos, o povo se arrependia, chorava, clamava ao Senhor, aí Deus levantava um juiz para poder libertar o povo, e isso ficou por muito tempo. É por isso que você lê a história de Jefté, Gideão, Sansão, Débora. São essas pessoas que Deus levantou em tempos específicos para socorrer o povo, para livrar eles de algum problema. Mas era esse juiz morrer, era esse líder morrer, e o povo voltava ao mesmo ciclo repetitivo de fazer o que Deus não gostava. Essa família, ela tem muita importância nesse quadro, porque o texto diz que Eucana, com a sua família, eles iam de ano em ano a Siló. Se você ler comigo o versículo 1, para nós introduzirmos a história. Versículo 1 diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Eframita Zuf. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Essa família Eucana, que era composta por Eucana e suas esposas, Ana e Penina, eles de ano em ano iam para Siló. E por que Siló? Porque quando Josué morreu, ou anos antes dele morrer, ele estabeleceu Siló como lugar que estava o tabernáculo, que estava a arca da aliança, que o tabernáculo foi montado. Então lá, Siló era o lugar da adoração. E você sabe, olhando para a Torá e para aquilo que Deus havia dito, não se poderia improvisar lugares de adoração. Não, deveria adorar onde Deus havia estabelecido, que era justamente fazer os sacrifícios que eram rotineiros, que estava justamente onde estava o tabernáculo. Então, se era a Siló, a comunidade deveria viajar a Siló. Uns moravam mais perto, outros moravam mais longe, mas não tinha isso, era ir a Siló. Chegando a Siló, sacrificar ao Senhor, adoração, orar, prestar o culto devido, então voltar para casa. Essa deveria ser a prática comum das famílias, mas cada um fazia o que queria. Então era muito comum que as pessoas nesse tempo improvisassem lugar de adoração, né? Os chamados lugares altos. Muitos, já que ir para Siló era muito distante, então fazia um lugar, um altar perto de casa, ia para algum canto, então sacrificava, começava a entrar nessas vias, que era muito comum, mas teologicamente problemático. Então todo mundo estava fazendo dessa forma, ou a maioria, ou muitos faziam desse jeito, né? Sabiam que tinha que cumprir uma regra, muitos sabiam que tinha uma adoração, outros entendiam Deus como, né, fazer coisas para dar certo alguma coisa, ou tinha um sentimento de barganha, então faziam, mas não tinha tanta preocupação de ir a Siló. Então arrumavam um canto, improvisavam um lugar, e isso não era para ser assim, porque estava de forma muito precisa que Deus havia feito aliança. Deveria ser onde a arca da aliança estava e onde estava o tabernáculo. Muitos estavam fazendo dessa forma, fazendo
contra a vontade de Deus, contra aquilo que estava escrito, como deveria ser feito. Estavam indo na contramão, mas a família de Eucana ia de ano em ano a Siló. Aleluia. Isso é o texto mostrando que está todo mundo fazendo assim, mas essa família faz diferente. Não, está todo mundo fazendo dessa forma, mas Eucana e sua família faz diferente. Não importa a viagem, não importa se é longe, não importa se pela distância terei que ir de ano em ano, não importa, de ano em ano ele ia a Siló, porque sabia que era em Siló o lugar que Deus havia decretado para ser o lugar de adoração. Se fosse em Siló, obediente; se não fosse em Siló, desobediente. Então isso é importante para a gente, porque está todo mundo fazendo de um jeito, né? Nossa mãe dizia: você não é todo mundo, aleluia. Você não segue o mundo, você não segue o padrão do mundo, você não segue o padrão da modernidade, nós não seguimos o padrão da cultura, nós não seguimos nada disso, oh glória. A nossa lei é a palavra do Senhor, e é na sua palavra que nós aprendemos como se faz e como se não faz, aleluia. É na sua lei, é na sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, aleluia. Então Eucana era o tipo que está preocupado, não importa o que está todo mundo fazendo, talvez até o vizinho fazendo de um jeito que ele achou que seria bom, mas Eucana vai de ano em ano para Siló. E é uma família abençoada, porque está tudo bem, né? Vamos para Siló, mas o texto fala que o quadro da família estava um tanto complicado. Primeiro porque, e principalmente por causa disso, porque Ana, que era esposa de Eucana, era uma mulher estéril. Uma mulher que não podia gerar filhos. E se isso já é um problema gigante no nosso tempo, nos tempos de Eucana ou de Ana, o problema, coloca aí 10 vezes mais, era muito maior. A mulher era considerada amaldiçoada, a mulher não tinha razão, a mulher preferia morrer do que não ter um filho, não ter uma descendência, não gerar. Para muitos, em muitas óticas, a mulher era vista quase como inútil se ela não tivesse filhos, se ela não pudesse dar à luz, o que torna aquela casa com problemas, com dificuldade. O texto diz, se você continuar comigo, no versículo 4 diz: no dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Olha o problema da família e daquela casa. De ano em ano indo para Siló. Ana já tem um problema gigante. Ela serve ao Senhor, é crente, só que ela não pode ter filho. E o texto diz que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Porque isso reflete muito do pensamento em relação a Deus no Antigo Testamento. Hoje, as pessoas costumam muito atribuir, tudo que acontece a Satanás, Furou um pneu do carro, o diabo furou um pneu do carro. Aconteceu alguma coisa, foi o diabo. Isso é um negócio muito comum no nosso meio. No Antigo Testamento as pessoas não tinham essa visão de ficar falando que foi o mal. Não, tudo era Deus. Aconteceu uma coisa ruim, o povo era crente, o Senhor permitiu. Por quê? Eu não sei, se é castigo, se é punição, se é uma advertência, mas tudo atribui-se a Deus, porque a ideia é que Ele é soberano, poderoso, governa, tem domínio, e nada acontece fora do seu controle, nada. Então se aconteceu, é porque Deus permitiu, e se Deus permitiu, alguma coisa tem, seus propósitos, não sabemos, alguma coisa, não sabemos. Quando você lê o livro de Jó, por exemplo, você sabe que teve aquela conversa, aí ele foi entregue a Satanás, deu autorização, ele perdeu tudo, mas o que ele fala é: Deus me deu e Deus tomou. Deus me deu, Deus tomou. Nunca
que Jó atribui qualquer perda a qualquer entidade, diabo, Satanás, demônio, até porque o conhecimento disso é um tanto limitado. Mas a ideia aqui é Deus. Então, Ana é estéril, aleluia, e o que ela sabe é: sou estéril porque Deus quis que eu fosse estéril. Deus que eu seja poderoso. Ele poderia abrir minha madre, Ele poderia fazer com que eu não nascesse estéril, que eu não tivesse problema. Se eu tenho, foi Deus que permitiu. E talvez ela não tenha uma explicação para dar o porquê Deus permitiu, ou porque Deus escolheu ela para isso, ou porque ela é estéril, que ela sabe que ela é estéril porque Deus tornou ela estéril, aleluia. Só que isso não é um peso. Isso não é a forma dela olhar e falar: eu vou ser revoltada contra Deus, eu vou reclamar com Deus, eu vou dar as costas para Deus, eu não gosto de Deus, eu não quero adorar Deus, eu não vou ser crente porque eu tenho esse problema. Não, é muito pelo contrário. A ideia de Ana é: vamos a Siló, e a Siló, chegando lá, eu vou orar, eu vou apresentar a Deus a minha queixa, eu vou orar, aleluia, eu vou apresentar a Deus o meu problema. Se eu sou estéril, é porque Ele quis que eu fosse estéril, e se eu posso voltar a dar a luz, ou dar a luz novamente, é porque Ele é o único que pode abrir a minha madre, aleluia. O que acontece com Ana não é motivo de ela ter uma revolta contra Deus, ainda que ela sabe que é o próprio Deus que cerrou. Talvez fosse uma questão biológica, talvez ela tinha um problema, com certeza tinha, mas o que ela sabe, aleluia, é que Deus tornou ela estéril. E isso é um crente que olha para a sua vida, aleluia. Precisamos olhar para a nossa volta e até quando acontecem os problemas, saber: Deus está fazendo alguma coisa. Se isso aconteceu de ruim, é porque Deus está querendo me falar alguma coisa, é porque Ele quer que isso, não vou atribuir ao diabo, eu não vou glorificar o diabo, eu não vou, aleluia, colocar na minha língua que foi o diabo. Não, é Deus que governa a minha vida. E se eu não estou entendendo, não sei o porquê, o que eu posso fazer é dobrar o meu joelho e falar: Senhor, está acontecendo isso, isso e isso. Eu sei que o Senhor tem poder, é soberano e governa a minha vida. Se era a tua vontade eu passar, me dá força, graça, me ajuda, porque o Senhor é o Deus a quem sirvo, aleluia. É o tipo de vida que nós precisamos ter, porque, o que muitas vezes que predomina para muitos crentes é uma teologia demoníaca. Tudo é o diabo, e acabou, parece um universo levado às coxas. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que é Ele que governa tudo, aleluia. Quando você vê as confusões aí pelo mundo afora, um matando outra nação, e aquela confusão terrível que está hoje, Daniel diz: é Ele que estabelece os reis, e é Ele que depõe os reis, aleluia. É Ele que permite que alguém governe e seja o homem mais ruim da face da terra, e é Ele que destrona. Ele tem o poder sobre tudo e sobre todos, aleluia. Ainda que cada um vai arcar de acordo com os seus pecados e suas responsabilidades, mas é Deus. Então não olhe para o universo como se estivesse entregue ao caos. Ainda que o pecado está aí fazendo e acontecendo, ainda que o mal exista, mas Deus é quem tem a palavra final, aleluia. O que você vê é a nossa realidade que está esfarelando. Quando você liga a sua TV e vê o caos que está, quando você está na sua rede social e você vê a desordem que está, é a nossa realidade que está esfarelando, está acabando, aleluia. Mas não esfarelando para a gente ficar triste, não. É porque está vindo uma nova criação, aleluia. Está vindo novos céus, nova terra e um novo povo. Aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia. Então, Ana sabe que é estéril, não pode ter filhos, porque Deus assim decidiu. E é muito importante que a gente entenda justamente a forma de lidar com tempos difíceis. Eu aprendi uma vez que se uma pessoa vai no hospital e ela tem um diagnóstico de tem câncer, um diagnóstico terrível, dependendo da mente que ela pensar, ela fala: meu Deus do céu, o diabo colocou câncer em mim, e fica desesperada, e daqui a pouco o Senhor me ajuda, o diabo está me cercando, é uma seta. Mas se é um crente que aprendeu de fato o Evangelho, a palavra de Deus, aleluia, ele vai receber o diagnóstico e falar: meu Deus, o Senhor permitiu isso.
duas coisas vão acontecer: ou eu vou ser curado, aleluia, para a glória de Deus, e vou ser um testemunho de cura para quem tiver e falar Deus é um Deus que cura, ou eu vou morrer, aleluia, ou essa doença é para a morte, porque às vezes é. E quando eu morrer, serei um testemunho daquele que morreu e foi fiel até a morte. Na cura ou na morte, Deus será glorificado. Aleluia. Acabou. Esse é o pensamento de um crente verdadeiro. Ora para a cura, Senhor, jejum, busca, porque Ele pode curar, fé e prática, aleluia. Mas em último instante, fala assim: o Senhor permitir que eu vá embora, aleluia. Se era a tua vontade que isso aqui me leve, aleluia. Glória a Deus, que o teu nome seja glorificado nos meus ganhos e nas minhas perdas. Quando eu for curado e quando não for, tudo é para a glória de Deus. Então, irmãos, ela era estéril, isso era um problema, ser estéril, não ter filhos. Agora imagina dentro de casa ter alguém que está ali te provocando o tempo todo por causa da sua esterilidade. Né? Porque você sabe que os tempos aqui, poligamia era comum. A lei nunca proibiu isso. Se você ler o Deuteronômio, sabe que a lei, ela regulamentou, ela colocou limites. Era algo que já veio, né? Você sabe que a história humana é manchada pelo pecado, que só trouxe confusão para todo mundo. Todo mundo que entrou na poligamia, irmãos, foi um caos, porque não é o padrão divino. Lembra de Jesus? Não foi assim no princípio. Deus fez Adão para Eva e Eva para Adão, acabou. É o plano de Deus ali. Tudo se desviou, virou um caos. O tempo em que Eucana está vivendo é um tempo de que poligamia era comum em certos casos. Ele tem uma segunda esposa justamente por causa de descendência, ter filhos, tantas coisas. E ele tem Penina. Penina que se torna a rival de Ana. Rival mesmo, de provocar. Rival mesmo, de tirar a paz da mulher. Fala, tá vendo aí, ó, você é amaldiçoada. Você não tem filho. Deus te amaldiçoou. Foi Deus que o Senhor está amado porque você é muito ruim. Agora eu tenho um monte. O texto diz que ela provocava, e era dentro de casa, mas mulher que não tem paz, porque às vezes o lugar que você, né, tá com a vida de cabeça para baixo, aí quer no mínimo ir para o travesseiro, para campo, tomar banho no chuveiro e ficar lá chorando, ou ter um ambiente de paz, pelo menos. Aí imagina que você não consegue ter paz dentro da própria casa. Na sua casa é o lugar da guerra, é a confusão, está ali Penina e falando o tempo todo. Aí vai para Siló, a viagem todinha Penina estava junto, e quando chegava lá em Siló, Penina estava lá também. Não tem um minuto de paz, Ana, além de ter esse peso no coração, essa angústia terrível na alma. Ainda tinha Penina que estava ali o tempo todo. E você sabe que coisa terrível é quando alguém fica no pé, principalmente para provocar. Só que o texto não mostra, tem um momento que Ana rebateu, não mostra discussão. O texto é implícito quando você lê, mostrar que Ana é uma mulher calma, dócil, que a tristeza a deixava um tanto mais quieta, que parecia que ela não era aquele tipo, né, que ficava indo para cima. E ela é um tipo de pessoa que dá uma lição para a gente, porque a gente, quando está passando uma decisão difícil, né, e vem alguém para cima, a gente quer ir para cima o dobro, quer falar, quer não sei o quê, quer discutir, que é um dos grandes, né, problemas, né, quando você lê o livro de Jó. Claro que tem todo um contexto, mas quando Jó foi ali com os amigos ficou, Jó começou a falar um monte também. Ele jamais pecou com seus lábios, jamais blasfemou contra Deus, mas falou algumas coisas que não deveria, né? Começou a fazer umas perguntas, começou a ficar meio estressado, amaldiçoou o nascimento, amaldiçoou a vida dele, fez um negócio terrível. Aí, né, fica um livro com muitas perguntas. Jó tinha muitas perguntas, né? O livro todo tá bom, isso aconteceu, mas por que isso aconteceu? E fica todo mundo fazendo a sua teologia, os amigos e Jó, e fica naquela, vai para lá, para cá. Quando Deus aparece na história, é aquele momento que você fala, Deus apareceu, ele vai dar as respostas, né? Porque se Jó tem um monte de perguntas para Deus, se os amigos têm um monte de perguntas, né? Deus tem a resposta. Só que quando Deus aparece, Deus faz mais perguntas ainda.
Porque quando Deus aparece para Jó, ele fala, né, Jó, onde estava você quando eu coloquei os alicerces da terra? Aleluia. Porque fica aquele ar de tipo assim, Jó, calma aí, você está muito exaltado. Eu não te devo satisfação de nada. Aleluia. Não te devo. Tanto é que Deus mandou dar um atropelo em Jó, tanta pergunta que ele não consegue nem respirar. Quando ele para respirar, ele fala, agora eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aleluia. E Ana não é o tipo de pessoa que vai para cima. Não, ela fica calada. É o tipo de pessoa que Penina está lá, incomodada, falando, mas ela chora, triste, não come, né? Talvez um quadro depressivo, aquela choradeira, aleluia, difícil. Ninguém estava na pele dela para viver, ninguém poderia talvez a julgar com tanta precisão, ninguém conhecia seus problemas no íntimo do coração, mas ela tinha uma única esperança. Uma família que ia para Siló, ia para o templo. Momentos que ela tinha de ano em ano, era em Siló, aleluia, para falar com Deus, o único que poderia dar para ela uma solução. E é o tipo de pensamento que assim, não posso desperdiçar. Eu estou em Siló, eu não quero saber de Penina, não quero saber de Eucana. Eu quero saber de ir para o meu canto, dobrar o meu joelho e falar com Deus a quem eu sirvo. Aleluia. Não quero perder tempo com mais nada. É em Siló que eu vou, é em Siló que eu vou estar. Penina vai me perturbar para eu pensar um monte de coisa. Mas se eu tenho uma oportunidade, é a oração. Aleluia. Se eu tenho uma esperança, é a oração. Versículo 7, isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Versículo 8, Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Né? É o texto que você lê, você fala, rapaz, esse camarada se achava bom, né? Esse camarada se achava, né? Falou, rapaz, Ana, pelo amor de Deus, olha o marido que eu sou você, eu não sou melhor do que 10 filhos. Esse camarada se achava. Mas, aleluia, o foco do texto é falar, Ana, eu sou, pelo menos o que eu posso, estou fazendo, né? E ela sabia que eu não podia fazer muito. O que eu posso, eu estou, né? O texto diz que ele dava as porções que eram para as famílias, né? Porque parte era para o sacerdote, o sacrifício, e para as famílias que comiam. Aí ele dava para os filhos de Penina, para Penina, aí para Ana ele dava uma parte dupla, né? Excelente, uma parte melhor. Ele fazia o que ele podia, mas isso não ajudava, não melhorava, aleluia, o ânimo dela, era sempre triste, cabisbaixa, chorando o tempo todo, aleluia, porque ela tem um problema muito grande. Ela tem uma dificuldade, aleluia, terrível, e Eucana não pode fazer coisa alguma por ela, pode até tentar, aleluia, mas existem coisas que pessoas podem se aproximar para ajudar, dar uma palavra, fazer qualquer coisa, mas é só Deus, aleluia, a nossa esperança. Aleluia, quando você olha para alguns crentes, parece que é revoltado com as pessoas, com um e com o outro. Fulano não me ajudou, fulano me abandonou, fulano não me liga, não manda mensagem. Meu irmão, para com isso, sirva ao Senhor, viva a vida de oração, tema a Deus, glória, e saiba que é o Senhor o teu ajudador. Mas não é motivo para você desprezar ninguém, não. As pessoas são falhas como você é. Se apegue a Deus, aleluia, e perdoe, aleluia, os erros dos demais, aleluia, né? Porque é muito comum as pessoas se revoltarem com a igreja. Meu Deus, estou revoltado com a igreja, ninguém me ajuda, ninguém faz nada, meu pai, lamúrias e mais lamúrias, lamentos. Todo mundo aqui, irmãos, é falho e pecador. Estamos aqui para se ajudar uns aos outros. Aí tem falhas, tem coisas que às vezes não acontecem como a gente esperava, aleluia, mas estamos aqui para aprender e melhorar cada dia, e assim será até que Ele venha, glória a Deus. Estamos de pé, firme no Senhor, e isso até que Ele venha. Nós temos nossos problemas, nossa dificuldade, mas estamos aqui, não vamos sair daqui, permanecer firmes no Senhor, aleluia.
É isso, aleluia. Você vai observar problemas, dificuldades, coisas, tantas coisas. E quanto mais você querer ver, mais você vai ver. Mas olhe para o Senhor, aleluia. E faça o melhor que você puder. Como eu costumo dizer, né? Seja rigoroso consigo mesmo. Seja misericordioso com os demais. Seja rigoroso com suas próprias práticas. Seja misericordioso com quem é falho em certos pontos. Aleluia. Seja rigoroso, como uma época que eu estava no outro ministério que, né, era a pandemia e estava uma confusão, eu ia para a igreja pregar, às vezes quase cuspindo os pulmões, eu estava lá. O pessoal, meu Deus, você fala, não, eu sou doido, eu gosto de estar envolvido, de pregar e tal, e era a pessoa mais ativa que tinha, né? Na época era um pouco mais tranquilo, solteiro, então tinha tempo, eu estava envolvido, irmãos, gostava. Tinha uns que não eram tão envolvidos, que eram um pouco mais devagar. E eu falei, amém, todo mundo aqui é irmão, um ajudando ao outro, porque eu não vou transmitir esse rigor com o outro, você tem que vir, sei o quê. Não, eu estou aqui, aleluia. Se você quiser vir, glória a Deus e aleluia. Mas eu sou rigoroso com a minha vida e com os irmãos, misericordioso, que cada um tem os seus problemas. Você responde para Deus, aleluia. Mas olhe para a sua vida e faça você o melhor que você puder fazer para o Senhor, aleluia. Fala, eu estou aqui por causa dele, servindo a ele. Pode estar 2 pessoas, eu vou estar aqui para adorar o nome dele, aleluia, exaltar a ele, não importa, eu vou servir a ele, aleluia. E irmão que não pôde, não acho que é mentira, não pôde, vamos orar para que um dia consiga estar melhor. Se estiver em falta com Deus, vamos orar para que desperte, vamos conversar. Mas tem pessoas que fazem ao contrário, ela é rigoroso com as pessoas e ela passa pano para muito pecado que ela tem. Isso é um problema. Mas quando Ana ia para Siló, buscava o Senhor, Eucana falou, eu acho que, né, sou melhor que 10 filhos para você. Mas versículo 9, irmãos, diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber, em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aleluia. Momento que Ana orou ao Senhor, especialmente derramando a sua alma. A situação em Siló não estava muito boa não, né? Porque sabe que era Siló, era o lugar que deveria ir, né? Era tudo bonitinho, mas não estava muito boa, porque Eli era o sacerdote e era o penúltimo juiz da história. O próximo vai ser Samuel. Só que quem estava administrando as coisas ali em Siló era Eli e seus filhos. Seus filhos, Ofni e Finéias, não eram crentes, eram desviados, eram imorais, né? Se você ler mais para frente, vai dizer que Deus queria matar eles, que eles estavam depravando a lei de Deus, estavam levando mulheres para frente do tabernáculo, estavam fazendo arruaça. Quando chegava a hora de sacrificar, que tinha parte do sacerdote, tinha parte que ficava com aquele que estava ofertando, Ofni e Finéias vinha com um garfo e pegava tudo e ameaçava, falava, não, fica quieto, é tudo nosso. Não tinha conversa, eles estavam fazendo uma desordem, aleluia. Era um lugar complicado. E Eli, né, é aquele que mata os seus filhos. Eli, como assim? Eli matou seus filhos, pode ter certeza. Quando? Quando negou a eles disciplina. Esse foi o pecado de Eli. Eli foi exaltado por Deus. Deus trouxe até um profeta que não fala o nome, falou, vai ser assim, corrige. Não corrigiu, deixou o negócio desandar, conversou um pouco de canto, está meio errado isso aí, mas deixou correr solto. E tudo acabou em tragédia, né? Eles foram mortos na guerra, com a arca. Eli ouviu a notícia, caiu da cadeira, morreu também, morreu todo mundo. Mas principalmente Eli matou seus filhos porque negou disciplina. Isso aqui é para os pais. Sempre que você nega disciplinar seus filhos,
você está conduzindo-os à morte. Discipline seus filhos sempre. Faça aquilo que o Senhor estabeleceu. Discipline, converse, dê correção, castigo. Está errado, fala, mas não deixa, aleluia, correr solto, pecar, fazer, acontecer. Corrija seus filhos. Eli matou seus filhos quando negou dar disciplina para eles. Mas Eli, aleluia, é um personagem um tanto curioso, porque ele é uma maldição para os filhos. Eli foi uma maldição para Israel, porque deixou que os filhos fizessem bagunça. Mas Eli foi uma bênção para Samuel, que é o filho que ele não vai ter, que ele vai cuidar, que ele vai fazer o que deveria fazer. E principalmente para Ana, que estava ali orando, ele vai ser um instrumento de Deus, aleluia, para a vida de Ana. Mesmo sendo um camarada complicado, mas Deus usa quem Ele quer, aleluia. Porque nesse momento que Ana estava orando, clamando ao Senhor, aleluia, Eli estava na cadeira, observando, glória a Deus. O versículo 12 diz: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se movia a sua voz, Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Aleluia. Eu lembro que foi a primeira pregação que eu fiz na minha vida, foi Samuel capítulo 1. Eu tinha lá meus 12 anos. E eu preguei num culto de café amargo. Quem aqui sabe o que é um culto de café amargo? Boa. Coisas do Rio de Janeiro. O que é um culto de café amargo? A gente fazia isso com jovens. É um culto, achei interessante. A gente fazia um culto na casa dos jovens. Cada dia a casa de um. Aí como é que definia o culto? O dono da casa fazia cafezinho e deixava um amargo. No final do culto, orava e todo mundo pegava o café. Quem pegava o café amargo era o próximo culto. Era o culto de café amargo que a gente fazia lá no Rio de Janeiro. É uma ideia até boa, interessante. Mas a gente orava: Senhor, está aqui, sei o que, o café. E aí cada um pegava o café. Quem pegava o café sem açúcar, amargo, era a pessoa que iria fazer o próximo culto, então a gente fazia isso. Era o culto de café amargo. Nunca vi aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro eu acho que ainda tem. Mas foi justamente numa casa que esse texto, na época, que eu preguei 5 minutos e ninguém entendeu nada, porque se eu ficar nervoso eu falo muito rápido. Mas eu lembro que eu li esse texto, já no começo, e eu sempre achei uma história profunda e inusitada. Ter uma mulher que está orando, derramando a sua alma no templo, e um sacerdote que está observando e acha que ela está bêbada. E na época eu não conseguia entender com tanta clareza, mas depois de um tempo, era por causa de Ofni e Finéias. Eles estavam depravando tanto a lei de Deus, que era comum você ver mulher embriagada lá em Siló. Era comum você ver mulheres jogadas pelo chão, às vezes bêbada, porque eles levavam mulheres. Ofni e Finéias estavam depravando a lei de Deus. Aí quando ele está lá sentado e ele viu uma mulher jogada no chão, falando meio que baixo, parecendo que estava bêbada, ele falou: rapaz, mais uma que está aqui bebendo, mais uma que está aqui fazendo, olha, corta esse vinho. Ele falou: não me tenha por filha de Belial. O texto fala até vadia. Não me tenha por filha, não, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Aleluia. Tem dia, irmãos, que a gente ora, glória a Deus, mas tem dia que a gente derrama a nossa alma diante do Senhor. Aleluia.
Tem dia que a gente ora, dobra o joelho, Senhor, muito obrigado, mais um dia, e às vezes meio corrido, a mente meio que em outro canto, às vezes meio acelerado, mas como é bom quando nós reservamos um tempo, aleluia, iniciamos aí talvez ouvindo louvor, alguma coisa, e começamos a oração, e parece que o céu abre, aleluia, e você começa a derramar a sua alma perante o Senhor. Pense, uma das coisas que nós precisamos, irmãos, é gastar o nosso tempo em oração. Pensa que nossa vida seria muito diferente, em muitos aspectos, se nós dedicássemos mais do nosso tempo para a oração. E eu vou te falar que é difícil mesmo. Nosso tempo é corrido, metrópole, São Paulo, é uma confusão, vai para lá, vai para cá, às vezes não consegue nem parar para ler. Eu sei que é difícil. Mas como nós precisamos, irmãos, de momentos, nosso particular, seja na igreja, seja em casa, em qualquer canto em que você dobre o joelho e derrame a sua alma, aleluia, que é uma das coisas que Deus gosta. Se você ler o livro do profeta Joel, o profeta já falou assim para o povo: olha, vocês precisam rasgar o coração, não as vestes, né? O pessoal estava lá triste, tinha aquele hábito de rasgar as vestes, sei o quê. Ele falou: não, o Senhor quer que vocês rasguem o coração, que vocês se derramem na presença dEle, clame a Ele por misericórdia. Se está em dívida, clame a Ele por misericórdia. Se está em dificuldade, clame a Ele para ter socorro, aleluia. Oração que vem da alma, que derrama perante o Senhor e fala: Senhor, eu não sei o que vou fazer. Lembra Josafá, Senhor para lá, Senhor para cá, mas eu sei que é o Senhor que tem uma solução para a minha vida. Me ajuda, meu Deus, aleluia. Que às vezes vira aquele hábito, né, de irmão falar: da dificuldade, não, vamos orar. Vira só um hábito. Parece que a gente vai perdendo aquela prática, aleluia, de derramar nossa alma. Aquela prática intensa de falar: não, eu quero só orar, aleluia. Eu tinha um costume para poder aprender a orar bastante, irmãos, era pegar o celular e colocar para despertar. Vou dobrar o joelho, aí vou botar para despertar 1 hora para frente. Só vou levantar quando despertar o relógio, para poder desenvolver, aprender, ficar. Senão você fica agoniado, você quer levantar. Não, começa pouco, vou colocar 10 minutos. Só vou levantar quando despertar. E vai orar. Despertou, você levanta. Daqui a pouco você bota meia hora. Daqui a pouco você até desliga o celular. Mas vai orar, aleluia. Vai derramar sua alma. Vai buscar ao Senhor com aquele desejo. Fala: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor está disponível a se revelar a quem te buscar, aleluia. Eu quero te conhecer mais, eu quero sentir a tua presença mais, oh glória. Eu quero parar com esses medos, esses temores, essas coisas terríveis. Eu quero ter mais intimidade, oh glória. E é oração, aleluia. Oração, irmãos, ela derrama a sua alma. Talvez ela orou tanto tempo, irmãos, mas esse dia ela derramou o coração. E ela fez um voto, o que torna a oração dela muito, muito profunda, porque a oração dela não foi egoísta. Lembra de Tiago? Se você ora, não pede, quando pede mal. Porque pede para poder, os próprios desejos, é sempre aquela oração egoísta: Senhor, meu Deus, me dá uma BMW, eu preciso de uma BMW, o Senhor me ajuda, eu quero ter, meu Deus, eu quero ter um carrão, é sempre a coisa vazia. Não, eu quero ganhar 3 vezes mais do que eu ganho, meu Deus, eu quero, aleluia, eu quero o que eu ganho hoje, eu quero dar de dízimo, meu Deus, eu vou dar de dízimo, eu quero ganhar na Mega Sena, e se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar dízimo da igreja, aleluia. Sempre aquela oração, mas ela se desprende de tudo isso. Ela tira tudo. Não sou eu. Se o Senhor me dá um filho, aleluia, eu entregarei ao Senhor, aleluia. Se o Senhor me der uma criança, isso aqui, irmão, casa perfeito. Lembra? Ela pedindo, orando, e a vontade de Deus, sabe? Parece que casou bonito, porque, né, Eli, Ofni e Finés estavam um caos já. Deus queria um profeta, Deus queria alguém para levantar. Ela ora e fala: se o Senhor me der um filho, isso aqui não é barganha, não é colocar Deus contra a parede, é um coração, porque a mãe, irmão, queria cuidar, queria viver, queria ter o filho perto, mas se o Senhor me dá um filho, eu entregarei ao Senhor para que te sirva, aleluia. E no tempo aqui não era que o filho seria crente, porque se ele não fosse do Senhor, né, ele também seria crente, mas ele seria nazireu, ele seria separado, ele não podia, ele teria a vida muito restrita, viver no templo, nem ia cortar cabelo, barba, ia ser nazireu, entregue desde, aleluia, a gestação ao Senhor.
coisas que muitas mães não queriam fazer, coisas que muitas mães tinham esse receio talvez, aleluia, mas Ana, ela se desprende de tudo isso, a oração dela não tem um mínimo de egoísmo, ela não quer saber de Penina, de Eucana, aleluia, ela quer ter experiência, quer ter um filho, e fala, Senhor, se o Senhor me der a criança, ele será teu, aleluia. Enquanto ela faz oração, Deus recebe. Isso é mais importante, é quando Deus ouve, porque às vezes, né, a gente pode fazer uma teologia aqui, do fulano, do ciclano, não sei o que, fulano está errado, o irmão está assim, mas uma das coisas mais poderosas da Bíblia, irmãos, é quando fala assim, ó, e Deus ouviu a sua oração. Isso é uma das coisas mais poderosas. Quando você lê a história de um rei chamado Manassés, você vai ver que foi um rei, irmão, o pior rei, um dos piores reis da história de Judá, terrível. Ele se desviou, ele fez adoração a ídolos, ergueu postes para Estarote, para adoração às estrelas, ele sacrificou crianças a Moloque. A lista desse camarada é gigante, pecado pesado, você vai ler lá, né, em Crônicas. Manassés, ele é preso, vai lá para a prisão, passa uma dificuldade terrível, meu irmão, se a gente conhecesse esse camarada e falasse, isso aí, certeza que não está salvo, sair nem se arrepender mais. Olha o tanto de mal que esse cara fez, olha a ruaça que esse cara fez. Eu e você falar, rapaz, isso aí já era, para mim acabou. Mas só que na prisão o texto diz que ele clama ao Senhor, e o texto diz assim, ó, e o Senhor ouviu a sua oração. Manassés, o camarada mais ruim, fez maldade, irmão, que você não faz ideia. O Senhor ouviu a sua oração, levou ele de volta ao rei e restaurou o governo, ele voltou a ser rei e terminou sua vida. Aí você fala, rapaz, esse camarada não merece isso não, olha o tanto de mal que ele fez. Mas tudo isso porque no estado de arrependimento lá, orou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração. Porque isso é uma das coisas mais poderosas, aleluia, porque às vezes a gente limita uma pessoa a outra, a gente tem nossos preconceitos quanto, não, aquele ali acho que não é muito crente não, mas quando alguém ora com sinceridade, aleluia, isso aqui, irmão, não é status, não é título de igreja, não é se é obreiro, se é pastor, pode ser a pessoa que entra aqui pela primeira vez, se há sinceridade, coração derramado, aleluia, e o Senhor ouvir a oração, aleluia, com o desejo de atender, irmão, não tem ninguém que possa impedir, aleluia, isso é bonito. Ela ora e o Senhor ouve a sua oração, e o Senhor decide responder, aleluia. E eu gosto, porque, aleluia, Ana diz no versículo 16, não julgues tua serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. 17, Eli respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, aleluia. O camarada está lá na cadeira, não é um dos maiores exemplos de liderança, tem os seus problemas, mas olha para aquela mulher e dá uma palavra abençoada, e que não é palavra, né, confissão positiva, não é, benção positivo, não, é uma palavra que o Deus de Israel conceda a petição que você pediu, aleluia. Como é bom que nós estejamos a cada dia preocupados, irmãos, em estar na nossa comunidade para falar para alguém, olha, está orando, que o Deus de Israel ouça a sua oração, aleluia, de uma palavra para poder ajudar, porque o texto vai mostrar que ela ora, ele fala isso, e depois que fala isso, o texto diz que ela vai para casa, ela deita com seu marido, aleluia, e o versículo, no finalzinho, aleluia, diz, glória a Jesus, no versículo 20, ou melhor, versículo 19, diz, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa, em Ramá, Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela, aleluia, o texto finaliza dizendo, olha, o Senhor se lembrou dela, glória a Jesus, isso aqui não é que Deus esqueceu, né, isso aqui é uma expressão hebraica para dizer, Deus decidiu agir, Deus decidiu fazer em favor dela,
Deus, o soberano, irmãos, o Criador, aquele que não deve satisfação para ninguém, aquele que faz quando quer, na hora que quer. A oração de Ana fez Deus olhar e falou: vou fazer agora, aleluia, porque ela orou e eu decidi atender, aleluia. Eu decidi atender e vou atender. É por isso que Jesus falou assim: olha, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Deus não fará justiça àqueles que oram incessantemente, aleluia. Nós não podemos manipular Deus, nós não podemos definir o que Deus faz, quando Deus faz, mas o que podemos fazer é orar. E pensa numa coisa que Deus gosta, é de alguém que ora, aleluia. Deus gosta, aquele que está orando, aleluia. E eu falei, mas não é o coração egoísta, não é focado em bens pessoais, não é aquela coisa terrível, terrena, não, o coração derramando na presença do Senhor, aleluia. Porque quando há isso, Deus ouve, aleluia. E Ana, Deus decidiu agir em favor dela. Ela voltou para casa, o texto diz que o seu semblante melhorou, e depois ela volta com Samuel. Depois de desmamado, ele se torna Samuel, então a história continua. Mas tudo começa com Ana. Samuel é que vai ungir Saul, Samuel é que vai ser aquele camarada que vai ser juiz, sacerdote, profeta. É um dos profetas mais íntegros da história, de ponta a ponta, homem de Deus, aquele que foi exemplo. Mas tudo começou num lar bagunçado, com tanta coisa esquisita, um caos, mas alguém que estava orando, aleluia. É por isso que eu não sei qual é a sua casa, qual é a sua família, qual são as tempestades que você vive, quem é crente e quem não é, se você, aleluia, vive paz ou vive caos, mas o que eu sei é: ore, aleluia, porque é nesse ambiente que você vive que Deus deseja operar milagres, aleluia. É nesse ambiente que você vive. Não importa quem vai para lá, quem vai para cá, quem é crente, quem não é. Se tem gente que vai para a igreja, tem gente que vai para o bar. Não importa. Se você está lá, ore, aleluia. Creia e não desista da oração, aleluia. Se coloque de pé, por gentileza. Glória a Jesus. O Senhor se lembrou dela. A história de Ana é curta. Depois tem o capítulo 2, um salmo profundamente maravilhoso de alguém que recebe uma vitória. Mas as coisas não são fáceis. Não foram fáceis para Ana, não são fáceis para mim, não serão fáceis para você. Não sei quais são suas tempestades, suas crises. Aleluia, quem são os seus provocadores. Aleluia. Não tem nada de novo debaixo do sol. As coisas sempre se repetem, problemas, dificuldades. Mas o que deve se manter como padrão, aleluia, é a sua busca ao Senhor, é a sua perseverança. Salomão disse que há tempo para tudo, mas também disse que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, e em todo tempo sejam brancas as tuas vestes, aleluia. Então não desista de buscar ao Senhor e de orar, entregue a Deus, porque cada oração Deus está ouvindo, amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus e poderoso Pai, muito obrigado.